E galera, essa é a temporada completa desse anime insano. Então, tudo tem início com um homem que diz ser um funcionário de alto escalão da Liga do Mal, uma organização que luta diariamente com o intuito de exterminar a humanidade e reivindicar a Terra em nome do seu próprio planeta. No entanto, hoje é o dia de folga desse funcionário e ele decide ir a um zoológico para ver os pandas. Nisso, um grupo de crianças o nota, tirando muitas fotos dos animais. Em sua mente, o sujeito planeja proliferar ainda mais os pandas após os humanos serem extintos. E ao deixar o zoológico, ele volta a caminhar tranquilamente pelas ruas. Então logo ele começa a pensar as situações e perguntas que algum colega de trabalho pode fazer caso o veja por ali. Porém ele afirma que tem resposta para se safar de qualquer coisa. Dito isso, ele acredita que seu plano é perfeito. Porém, ele se lembra que ainda precisa tomar cuidado com os Rangers, que no caso são um grupo de humanos que insistem em combater a organização do mal, e por conta dele estar de férias, ele afirma que jamais irá lutar contra os Rangers naquele dia. Nisso um garoto o chama e diz que é capaz de sentir energia maligna vindo dele. Portanto, o garoto deseja que esse sujeito seja da organização do mal. Dito isso, o jovem se apresenta como o Ranger Vermelho da Alvorada e desafia o homem para um duelo, porém ele se recusa e pede uma trégua para o Ranger Vermelho, apenas por aquele dia. Então ele explica que será muito ruim lutar e assustar os pandas ali, e ao ouvir isso o Ranger afirma que também gosta muito dos pandas, e o homem nota que o garoto está com o ingresso para o aquário, portanto, ele o informa que ele deveria estar patrulhando o aquário. Então, ele explica que para chegar no aquário, ele deverá descer na 9ª estação a partir de Uenono. Dito isso, ele se despede do garoto, mas antes, o garoto faz cosplay de Zoro e diz que não tem nenhum senso de direção e pergunta qual é o caminho até a própria estação. E nisso, o prota leva ele até lá, quase pegando o garoto na mão, apenas para se livrar dele o quanto antes. E ao retornar ao seu trajeto, ele deduz que a fila dos pandas esteja menor agora. Enquanto isso, o Ranger Vermelho fica para trás, confuso e se perguntando até qual trem ele deve pegar. E assim, nosso prota segue até o zoológico e volta a reforçar a sua ideia de não lutar contra os Rangers naquele dia. Afinal, esse é o dia de sua folga. E após isso, ele passa por uma loja de conveniências e explica que lá é possível se obter diversos produtos, desde comida até produtos de higiene e revistas. E ao passar por uma revista com um panda estampado, isso logo lhe chama atenção, mas ele continua seguindo reto e volta a se impressionar com a variedade de produtos que os humanos têm acesso. Porém, de todos os produtos, ele diz que o seu preferido é o sorvete de batata doce. Mas ao chegar nessa seção, esse sabor simplesmente tinha acabado e em seu lugar havia apenas o sorvete de morango. E ao ler isso, ele acredita que o morango se refere a uma fruta vermelha. Já a expressão moti, ele não tem ideia do que seja. E ao vê-lo com uma área tão estranha, uma funcionária se queixando do que aconteceu com ele. Porém, analisando melhor a sua feição facial, ela nota que ele ficou extremamente arrasado ao ver que o produto que ele queria não estava disponível. Então ele decide levar o sorvete de morango mesmo. Porém, ele afirma que a Terra entrará em ruínas caso o sorvete não satisfaça seu paladar. E ao passar os seus produtos no caixa, a moça lhe garante que aquele sorvete é bom e diz que eles começaram a vender aquela marca recentemente. Nisso, ele a olha com desconfiança. Ele explica também que gosta muito de sorvete e por isso acaba comprando todos os novos tipos de sorvete quando chegam. E ao notar que está falando demais, ela pede desculpas, porém ele diz que irá experimentar o sorvete graças à recomendação dela. Dito isso, ele deixa o local e no caminho ele comenta que costuma tomar o seu sorvete sempre no frio, por conta do medo dele derreter. Então, assim que chega em casa, ele liga o ar-condicionado e já vai direto no seu sorvete, e ao finalizá-lo, ele aprova o sorvete e em seguida volta com os papos de eliminar os humanos daquele planeta em um futuro próximo. No entanto, ele acredita que será uma boa ideia poupar aquela loja de conveniências. Enquanto isso, o Ranger Vermelho vai até a loja fazer suas compras e já aproveita para pedir informações sobre o local que ele deve ir. E ao ver o mapa que ele mostrou, a funcionária explica que aquele lugar fica na província vizinha. E no dia seguinte, nosso prota nota que aquele é mais um de seus dias de folga. E ao sair de seu quarto e finalizar os tratos na sua higiene matinal, ele planeja lavar roupas naquele dia, mas antes ele decide fazer um café da manhã. Enquanto toma seu café, ele afirma que é o seu dever aproveitar os seus dias de folga ao máximo, e para ele, a sua opinião está 100% correta, afinal ele é um gênio do mal. E ao analisar melhor os dois mundos, ele explica que há muitas criaturas na Terra que não vivem no seu planeta, como por exemplo, os gatos. E assim como eles, os cachorros também são uma espécie desconhecida para o povo do seu planeta. E para finalizar, vem a criatura mais importante para ele, que no caso é o panda. E como essa espécie ainda é muito desconhecida, em dado momento ele decidiu ir investigar mais sobre os pandas mesmo no seu dia de folga. Então ele segue para o zoológico e pede um reembolso do horário ao seu chefe. Afinal, aquilo que ele está fazendo também pode ser considerado um trabalho. E seguindo mais adiante, ele encontra várias espécies de animais além dos pandas. E ao ver que também há tigres e leões por ali, ele acha que aquilo é tudo muito suspeito e se questionando o que os humanos estão planejando ao sequestrarem grandes carnívoros do planeta. Eu pensei
pensar um pouco mais na situação, ele deduz que os humanos usam o zoológico como um centro de experimentos com animais. Então ele afirma que baixar a guarda com os terráqueos, de fato, é algo muito perigoso a se fazer. Porém, ele deixa esse assunto de lado e volta o seu foco para os estudos com os pandas. Mas ainda assim, o homem afirma que todos os humanos pagarão por terem feito isso. E naquele dia mais tarde, ele sai do zoológico e escreve em seu relatório que quer voltar lá mais vezes. E chegando em casa, ele observa atentamente as suas gravações dos pandas. Em seguida, vai ao supermercado. Nisso, o Ranger Vermelho cruza seu caminho mais uma vez e o agradece por tê-lo ajudado naquele outro dia. E dito isso, ele lhe oferece uma caixa de biscoito de pandas. E ao ver o presente, nosso prota agradece ele e diz que o garoto entende muito bem como as coisas funcionam. Então, o Ranger pergunta se a trégua que ele pediu ainda está valendo. Ele apenas o deixa falando sozinho e segue para o mercado. E ao voltar para casa, ele explica que em seus dias de folgas, o seu descanso é a sua principal ocupação. E para ele, os dias de descanso devem obrigatoriamente começar com sono de qualidade e uma refeição deliciosa. Porém, o mais importante de tudo, em seu ponto de vista, é se afastar do trabalho o máximo que der. Nisso, ele se lembra de quando encontrou o Ranger Vermelho enquanto ia às compras, e logo em seguida, ele também quase encontrou um colega de trabalho no mercado, mas ele logo se livrou disso, dando-o fora mais rápido do que uma estrela cadente, e com isso ele pôde defender o seu dia de folga com maestria. No entanto, algo lhe deixou com raiva, afinal, ele afirma que trabalhou a semana toda justamente para poder fazer curry em seu dia de folga, mas ao procurar pela mistura suave, ele só achou a picante, portanto, não iria mais rolar fazer seu curry naquele dia. Nisso, seu ódio aflora, ele promete acabar com os humanos nesse exato momento, porém começa um programa de TV falando sobre os pandas, então ele fica estático olhando para a televisão e afirma que graças à fofura o mundo foi salvo mais uma vez. E após chegar à sua próxima folga, ele vai visitar um local desconhecido para sua espécie, que no caso seria o shopping, e no meio do seu passeio duas crianças o param e confundem ele com o pai delas, mas ao notar que ele não é quem elas procuram, as crianças vão com ele mesmo assim e pedem para ele comprar um sorvete para elas. E ao ver que as crianças não foram ensinadas a não aceitarem comida de estranhos, ele se questiona de como os humanos criam as suas crianças nesse planeta, porém ele aceita comprar um sorvete para elas, mas diz que só comprará o de copinho, afinal eles são mais seguros do que o de casquinha e não caem com tanta facilidade. Porém um dos garotinhos contesta isso e diz que os sorvetes de casquinha são mais legais, e ao ouvir isso ele se convence, mas pede para as crianças tomarem cuidado para não derrubarem o sorvete no chão. Então a funcionária nota que até o pai das crianças acha o sorvete de casquinha melhor, mas quando as crianças pegam o sorvete, elas o agradecem, mesmo ele não sendo o pai delas, e quando a funcionária descobre que aquele sujeito é um estranho para as crianças, ela fica apavorada, e ao seguirem em frente, o sorvete de uma das crianças logo cai no chão, então ele começa a chorar, porém o homem manda não se preocupar, afinal, ele e o seu irmão irão se reunir logo com o pai deles. Nisso, o outro garoto pede para o moço comprar um outro sorvete para o seu irmão, pois isso iria deixá-lo mais animado, e ao chegarem no centro de crianças perdidas, eles agradecem a ajuda dele, e dizem que eles se verão em breve, porém ele sabe que isso não vai acontecer, então ele aconselha os garotos a não se afastarem mais de seus pais daqui pra frente. Em sua mente, ele deduz que toda a humanidade já teria sido extinta quando os garotos crescerem, portanto, ele afirma que fará questão de lembrar deles. Dito isso, ele se vira de costas e volta a seguir seu rumo, então um dos garotos comenta que não esperava que o moço fosse tão bom, então o Ranger Vermelho aparece por lá para buscar os dois, e ao passar pela loja de sorvete de antes, a funcionária descobre que de fato, aquele sujeito de antes não era o pai das crianças. Nisso o Ranger pergunta se eles querem sorvete, porém os garotos dizem que já estão de barriga cheia, por conta do afeto do nosso prota, e além disso, um dos garotos sugere que eles se apressem, pois os Ranger azul e rosa ficarão preocupados se lhe demorarem demais. Enquanto isso, o nosso prota passa em uma loja de bolsas e decide comprar uma com uma estampa de panda, pois isso é muito importante para ele. Enquanto isso, um novato na organização é designado para a Terra. Nisso, ele afirma estar orgulhoso por poder trabalhar com o general, e o garoto explica que eles não podem chamá-lo pelo seu verdadeiro nome. Enquanto isso, o prota bate o olho em uma inauguração pública de um bebê panda que ocorrerá, e quanto ao garoto de antes, ele continua preso no trabalho mesmo após todos terem ido embora. Nisso, o prota vai até o novato e diz que ele já não deveria estar mais ali, afinal seu turno já acabou. Porém o garoto diz que ainda há um trabalho a ser feito, mas ao ver qual trabalho seria, o prota afirma que essas papeladas podem ser entregues no outro dia, até porque a Terra não cairá sob o domínio deles de um dia para o outro. E no outro dia, o garoto relata ao prota que foi no zoológico ver os pandas, e explica que viu em seu relatório que valeria a pena fazer uma segunda visita ao local, e além disso, o novato lhe entrega uma caixa de chocolate de panda, e chegando em casa, ele se indigna ao descobrir que o panda é mastigável, afinal, os pandas são fofos demais para isso. E já no
meio da madrugada, o prota se rasteja no chão desesperado e afirma que precisa ter um panda de estimação. Nisso ele explica que se tivesse um panda de estimação, ao retornar exausto do trabalho, a sua vida seria mais feliz. Então ele viaja em seus pensamentos e se imagina abraçando seu panda ao chegar em casa, porém ele se vê em um dilema com a expressão estimação. Afinal, quando a humanidade for extinta, a sua ideia é propagar mais os pandas e fazer eles coexistirem com a sua espécie de igual para igual. Portanto, ele afirma que a relação entre ele e o seu povo com os pandas será de amizade, e por conta da exaustão do general, ele se imagina jogando videogames com um panda, desabafando sobre a vida, bebendo e fazendo várias outras coisas que um panda jamais faria. Dito isso, ele volta a reafirmar o seu ponto de vista e diz que o mundo será muito melhor após a extinção dos humanos. E no dia seguinte, ele sente que a sua motivação para extinguir os humanos foi renovada. Porém, como a sua vontade de passar o dia no zoológico é grande, ele decide tirar mais um dia de folga. Então ele se questiona de qual seria a cor do rabo de um panda. E nisso, ele tira o seu celular e começa a metralhar o panda de fotos na esperança de conseguir ver a verdadeira cor do rabo do animal. Mas ao notar que está ali por horas, ele percebe os funcionários do zoológico o encarando, e após o seu celular descarregar, depois de ele tirar 1 milhão de fotos, o general completa 3 horas ali na frente vendo o panda. Então o animal faz um movimento que o deixa em estado de alerta. Em seguida, o panda finalmente mostra a cor do seu rabo, que no caso é branco, e ao olhar para o lado, o prota descobre que o garotinho que esteve ali durante essas 3 horas também queria ver a cor do rabo do animal. Então, os dois dão um toquinho de mãos para comemorar a descoberta que tiveram. E após isso, o prota relata que descreveu em seu relatório a longa luta que teve para fazer essa descoberta sobre os pandas. E ao desvendar esse grande dilema, ele vai até a área de interação dos coelhos. E assim, ele nota um coelho com a mesma cor dos pandas e logo se interessa. Então, a funcionária o chama para interagir com os animais. Nisso, ele percebe que os coelhos também são muito bonitos. E os coelhos, por sua vez, fazem uma rodinha perto dele. E ao notar isso, a funcionária comenta com o prota sobre os coelhos terem gostado dele. E em seguida, aquele garoto de antes vai até lá também fazer a mesma coisa com os coelhos e começa a acariciar um. Então ele explica para o prota que para acariciá-los, ele deve seguir a direção dos pelos bem no centro das costas. E assim que o coelho se acostumar, ele pode avançar para a cabeça e as bochechas. E ao olhar melhor para ele, o prota se lembra que ele é o mesmo garoto que descobriu a cor do rabo do panda junto com ele. Então o garoto comenta que tem o sonho de virar um médico de animais quando crescer. E ao ouvir isso, o prota chama a criança de doutor e pede para ele ensiná-lo novamente como acariciar os coelhos. Enquanto ele acaricia o coelho, ele afirma que a sensação de acariciar um animal é extremamente relaxante. E após isso, eles se despedem. E o prota planeja dançar com pandas e o garoto após extinguir a humanidade, para assim eles exaltarem a paixão que eles têm em comum. Porém, logo ele se livra desses pensamentos e afirma que a humanidade deve ser extinta de qualquer forma. E ao voltar para mais um dia de trabalho, ele se encontra com um Ranger vermelho. E nisso o garoto volta a desafiá-lo para um combate e explica que agora não há pandas ao redor, portanto essa luta pode acontecer sem problemas. Porém o prota fala que tá com 2 cartelas de ovos na sacola e por isso ele não poderá lutar. Então ele pede para o Ranger esperar ele ali. E ao retornar, o prota traz um guarda-chuva para o garoto e um pouco de comida. E além disso, ele informa o Ranger vermelho a direção para ele ir embora. Porém o garoto volta a falar da luta deles, mas o prota diz que não irá lutar naquele dia, afinal era o seu dia de folga. E no dia seguinte, ele acorda em meio ao frio extremo e para se motivar a levantar, ele vai ver alguns vídeos de pandas em seu celular. Mas no meio disso tudo, um colega de trabalho chamado Rony começa a ligar sem parar. Então o general apenas desliga todas as ligações dele, mas ao ver que ele não iria parar, ele decide atender a ligação. Nisso o general o manda falar lá o que quer. Caso contrário, ele irá desligar a ligação nos próximos 2 segundos. Nisso o Rony explica sobre um monstro terráqueo que aparece no inverno e ocupa as habitações humanas. Então o general pergunta se esse monstro é poderoso, e Rony confirma que sim, e diz que ele captura e devora humanos. No entanto, Rony revela que a criatura também o devorou da cintura para baixo, e ao ver isso o general se desespera e começa a ir até ele. Nisso o Rony pede para ele levar algumas tangerinas também, pois isso tem a ver com tal monstro. Então o general pega uma caixa de tangerinas que comprou no dia anterior e leva até ele. Quando chega lá, ele nota que o garoto na verdade estava bem. Nisso os dois começam a descascar todas as frutas para prosseguirem com o plano. E após isso, chega mais um dia de folga do general. E ao retornar para casa, ele encontra no caminho uma mulher com um bolo em formato de panda. Nisso ela comenta com seu namorado que comprou aquilo em uma loja de conveniência. E ao ver tal cena, o general fica extremamente desconfortável. Porém, ele vai até a loja para ver esse bolo. E chegando lá, ele se lembra de quando viu a garota
partindo o rosto do panda em dois. E isso o deixa totalmente tenso, então a funcionária comenta com ele sobre os bolinhos de panda e começa a falar muito, até que ela percebe que está extrapolando e se desculpa por isso. Então em outro dia, ele retorna para a mesma loja de conveniência e ao parar na frente da funcionária, ela recomenda outros bolinhos para ele. Então ele deixa a loja. Nisso o general experimenta o bolo e ao ficar encantado com o sabor, ele retorna à loja todos os dias para comprar outros bolinhos. Até que em um determinado dia, ele decide ir à loja comprar o tal bolinho de panda. Porém, eles já não vendiam mais desse bolo. E ao chegar mais um dia de folga, ele vai ao mercado após ter passado no zoológico. Então ele encontra uma massa de bolinho chinês. E no dia seguinte, ele começa a preparar o bolinho. Porém, o formato vem diferente do jeito que ele queria. Enquanto isso, o Ranger Vermelho faz o mesmo com seu bolo. Então as crianças explicam que ele apertou demais a massa. Nisso, o Ranger Azul vai até eles e sugere esquentar o bolinho. Porém, um dos garotos diz que os bolos ficam muito duros quando eles esquentam. E quanto ao general, ele finalmente consegue fazer o bolinho perfeito. E no dia seguinte, ele caminha pelas ruas e encontra um coelho feito de neve e folhas. Nisso, ele decide fazer o seu próprio coelho também. E após isso, no trabalho, o Rony e o novato notam o general um pouco pensativo. E ao deixar a organização maligna, ele volta a caminhar pelas ruas naquele dia de neve. E no dia seguinte, o general volta para o seu dia de folga. E como de costume, ele decide ir ao zoológico para curtir um pouco os pandas. Mas no caminho, ele passa por uma escada e nota um senhor com dificuldade para carregar uma sacola. Então o general se propõe a ajudá-lo, levando seus pertences. Nisso, eles seguem em frente. Porém, ele nota que o senhor também não consegue se locomover direito sozinho. Nisso, ele lhe oferece uma carona em suas costas. E ao prosseguirem, o senhor comenta que ele é realmente um garoto muito bom. Dito isso, eles continuam viagem em silêncio. E após isso, o general se questiona se aquele senhor teria o confundido com seu neto. E ao voltar para sua casa, ele se deita e começa a tentar pegar no sono, contando pandas, até que finalmente ele dorme. Nisso, ele sonha que está em um lugar diferente. Então aquele senhor de antes aparece vestido de Papai Noel e diz estar grato pelo general estar ali disposto a ajudá-lo novamente. Então ele lhe dá um casaco e o puxa para um local cheio de presente. Nisso, o general o ajuda com o seu trabalho e pergunta se o senhor já pensou em se aposentar. Ele responde que não, pois o seu objetivo é prestar esse serviço até enquanto houver crianças que acreditem nele. E o senhor explica que mesmo sendo um conto de fadas, esquecido pelas crianças quando elas crescem, ele ainda continua vivo no coração das crianças que acreditam em sua existência. Então ele afirma que o seu maior prazer é realizar todos os desejos das crianças, um a um. Nisso ele explica que às vezes acaba conhecendo garotos bons como o general. Então o senhor agradece novamente pela ajuda daquele dia. E ao acordar desse sonho estranho, ele sente os seus músculos doloridos por ter trabalhado na neve. E mesmo achando isso muito estranho, ele decide apenas seguir o seu dia normalmente. E ao ligar a TV, o general descobre que eles já estão na época de Natal. Então a repórter informa que há muitas luzes decorativas em todos os lugares da cidade. E levando isso em consideração, ela deduz que vai ter muitas pessoas circulando pelas ruas naquele dia. E ao cair a noite, um jovem caminha pelas ruas com um semblante de cansaço no olhar. Nisso ele explica que ao começar a trabalhar, ele foi direto morar sozinho. E nos fins de semana, o jovem sai para beber com seus amigos. E quanto aos seus dias de folga, ele diz que gostaria de visitar lugares aleatórios para se divertir. Mas ao invés disso, ele fica em casa lavando roupas, pois não tem tempo nem para cozinhar. E por isso o jovem recorre aos lanches de mercado. E ao andar mais pela loja, ele dá de cara com o general, completamente bravo. E quando a atendente se aproxima, ele pergunta se havia acabado os bolinhos chineses. E ela explica que a época de vendas desse produto já passou. Então ele comenta que aqueles bolinhos eram a sua recompensa após um dia puxado de trabalho. Nisso a atendente o leva para a seção de sorvetes novos que chegaram. E ao ouvir a conversa, o jovem nota que por estar sempre com pensamentos negativos, ele nunca encarou aquilo como uma recompensa pós-trabalho. Nisso ele decide comprar um pudim e afirma que mandou bem ao se dar essa recompensa. E já no outro dia, o garoto volta na loja de conveniência. Então a atendente o surpreende com vários novos produtos que chegaram à loja. Enquanto isso, o general caminha pelas ruas, tomando um chá de cereja recém-chegado na loja de conveniências. E no dia seguinte, ele retorna para a loja e novamente o mesmo jovem se encontra com o general e a atendente conversando. E então ele deduz que os dois se deem bem. Nisso, ela o leva para ver os novos sorvetes e começa a falar sobre eles e dar sugestões pessoais. E então o general sente que os dois novos sabores de fato são muito bons. Enquanto isso, o jovem fica de canto, com vontade de experimentar um dos sorvetes em específico. Então o general e a atendente opinam sobre qual sorvete ele deveria pegar. E ao falarem, as respostas não batem. Então ela volta a se desculpar novamente. Porém o general decide pegar o sorvete que ela sugeriu e também o outro sorvete. Afinal, a atendente nunca lhe dá mais sugestões. E voltando ao jovem, ele se questiona sobre qual recompensa comprar pelo seu duro dia de trabalho. Então ele decide pegar um sorvete também. Porém o garoto fica na dúvida de qual irá comprar. Até que no fim, ele compra o mesmo que o general comprou. E ao voltar para casa, o general fica indeciso sobre qual sorvete experimentar primeiro. Porém ele se lembra que estará de folga. Portanto, ele terá tempo de sobra para a indecisão. E no dia seguinte, ele vai até um café em busca de algo chamado latte art. E ao chegar lá, ele se depara com uma cafeteira e se sente ameaçado por aquela máquina desconhecida. Enquanto o atendente prepara o café de um cliente com esse equipamento, o general se
espanta com o funcionamento da cafeteira. Então, o atendente explica a forma como a cafeteira funciona. Nisso, o general descobre que há outra forma de preparar um café. Porém, ao notar o atendente fazendo um baita estrondo ao preparar o seu café, ele volta a ficar muito desconfiado. E quando seu café com formato de panda chega, ele se questiona de como alguém seria capaz de beber aquilo. E quando ele toma um gole do café, ele fica em choque ao ver o panda desaparecendo aos poucos. Então o general afirma que essa bebida latte art é muito cruel. Porém, ele começa a ouvir vozes vindo do panda, onde ele diz estar tudo bem ele o tomar. Afinal, esse é o seu destino. Nisso, o general decide tomar o café de uma vez só para evitar o máximo de sofrimento. Feito isso, ele compra muitos ingredientes para fazer marmitas e sobremesas durante o dia. Afinal, a partir da próxima semana, ele terá que trabalhar vários dias seguidos. Nisso, ele planeja decorar o seu pudim e a gelatina de amêndoas com pandas. E para finalizar, ele irá servir essas sobremesas com os pratos de panda que encontrou no meio do caminho, por acaso. E ao chegar em casa, ele se depara com seu último obstáculo do dia, a escada. Porém, ele continua subindo passo por passo, mesmo com os dedos quase caindo por conta do peso das sacolas. Mas, ao se imaginar colocando a comida no prato de panda, ele aguenta firme e finalmente alcança a saída. E em outro dia de folga, ele decide ver o florescer das cerejeiras, assim como os terráqueos adoram fazer. Mas ao chegar lá, ele nota que as flores já desabrocharam, e isso o deixa levemente decepcionado, afinal o general havia preparado um piquenique para essa ocasião, pois viu um repórter na TV falando que ver o florescer das cerejeiras é muito melhor com um piquenique. Então ele nota a presença de uma garotinha próxima à árvore. Nisso os dois fazem um piquenique juntos, porém o general pergunta se a garota não foi ensinada a não aceitar comida de estranhos, e ela diz que sim, mas aceitou por estar com muita fome. Nisso, ele comenta que estava ali para ver o florescer das cerejeiras, porém acabou chegando tarde para presenciar esse evento. Então a garotinha abre a mão e deixa voar várias flores dessa árvore para mostrar a ele como é o florescer das cerejeiras. E após refletir sobre tudo isso, ele afirma que de fato esse fenômeno natural é muito bonito de se ver. E ao olhar para o lado, ele nota que a garota desapareceu de repente. E então ele revela que voltou para fazer piquenique naquele mesmo lugar após aquele dia. No entanto, o general nunca mais viu a mesma garotinha, porém ele acredita que voltará a vê-la no próximo ano, quando as flores estiverem desabrochando novamente. E no começo do app, a Ranger Rosa está contando sobre a sua rotina aonde ela precisa derrotar o mal todas as vezes, mas ela diz que está cansada disso, pois está cansada desse traje grudado no seu corpo e desse estilo de lutar, pois na verdade ela é um otaku e sempre quis ser uma garota mágica, mas acaba que ela pensa que não ficaria bem vestida daquele jeito. E voltando para casa, ela percebe que o cajado que ela tanto adora das meninas mágicas sumiu, então ela vai perguntar para o Azul, mas ele acaba respondendo ela de qualquer jeito, e ela pensa consigo mesma que ele a zoaria caso soubesse que ela gosta dessas coisas. E logo após eles discutirem, os dois amarelos vão e batem no Azul, dizendo que ele tem que pensar mais antes de sair falando as coisas. Então eles confirmam com a Rosa que ela está saindo, mas dizem que já está quase na hora da patrulha do Black, então ele poderia buscar o vermelho, mas mesmo assim, ela sai de casa. Então, após procurar em vários lugares, ela acaba achando seu cajado na delegacia. E eles dizem que o homem de sobretudo acabou de sair dali e deixou o cajado dela lá com eles. E em casa, os dois amarelos continuam com medo da Rosa acabar voltando pro mal por conta do Azul. E ao continuar procurando na rua, ela acaba encontrando o general. E ao perguntar pra ele se foi ele quem deixou aquilo na delegacia, ele diz para ela tomar mais cuidado da próxima vez, para não acabar perdendo seus tesouros. E então ele chama ela de garota mágica. E ao sair, ela começa a pensar que sempre quis ser chamada assim, e fica completamente emocionada com as palavras do nosso prota. E em outro dia, nosso general está andando por aí e diz que o alvo de hoje, como sempre, é o peludão preto e branco. E ao chegar no zoológico e observar ele por muito tempo, ele acaba deduzindo que ele é muito fofo. Então, andando pela rua novamente, ele percebe que em todos os lugares existem pandas. E enquanto ele continua na sua observação, ele chega até um festival de pandas e vê uma fila de crianças recebendo aperto de mãos dele. Então ele para na fila para também receber um, mas chegando a sua vez, ele acaba recebendo um cupom, onde o apresentador diz que a cada 10 compras ele ganhará um presente. Mas ele não fica triste por ser ignorado e pensa que mesmo comprando produtos de pandas, ele ainda ganhará algo mais valioso. E já na padaria, ele pensa que bolinhos de pandas são bons, mas enquanto ele pega uma rosquinha de panda, ele acaba vendo um pão de panda, e a atendente fala que poderia cortar o pão pra ele. E de início ele fica meio tenso, mas ao pensar que quando o pão for cortado ele terá mais pandas, ele acaba aceitando a gentileza dela. E ao voltar pra casa, ele passa em diversos lugares, pegando cada vez mais comidas em formato de panda. E no fim do dia, após fazer uma compra enorme de comida, ele nota que faltam apenas um carimbo de panda para ele completar o seu cupom. E após conseguir o último carimbo, ele vai atrás de seu prêmio, mas na hora de escolher qual deles seria, ele fica uma eternidade pensando, até que pega a caneca de panda, com muito satisfação
sacrifício. E ao chegar em casa, ele olha muito feliz para sua geladeira repleta com itens de panda. E já em outro dia de folga, ele começa a arrumar a sua casa, pois como o trabalho está apertado, ele acaba negligenciando as tarefas domésticas. Enquanto ele passa o aspirador de pó, um dos pandas cai de cima do móvel. E então ele lava sua mão, se limpando todinho para pegar o panda e colocar no lugar. E enquanto limpa um dos armários, ele acha caixas vazias de biscoitos de panda, mas ao se lembrar de como ele ganhou ela, ele decide deixar ela ali mesmo. E após um tempo de limpeza, ele acaba fazendo uma pausa e nota que os cuidadores de panda uparam mais um vídeo diário deles. E então ele para tudo para ver o vídeo, mas acaba se esquecendo da máquina batendo. Em outro dia, enquanto está parado numa praça, um gato simplesmente para do lado dele e ele vai à loucura pensando em como esses gatos são misteriosos para o povo do seu planeta. E ele tenta falar com o gato, mas como era de se esperar, ele é ignorado totalmente. Então ele tenta outras abordagens, mas o gato começa a miar. E ele pensa que a linguagem dos gatos é diferente da deles, então não adianta ele ficar com esse blá 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 no ouvido do bicho. Então ele tenta se comunicar com o gato na língua dele próprio, falando um miau completamente rouco. E o gato começa a responder ele. E de canto está a Ranger Rosa, ouvindo tudo aquilo, achando muito fofo. E em mais um dia de folga do general, ele retorna do mercado e para em um parque para aproveitar o sol. Nisso, duas crianças comentam sobre Orihime e Hikoboshi e afirmam que eles não poderão se encontrar, pois logo irá chover. E ao ouvir mais da conversa das crianças, o general começa a prestar atenção e descobre que essas duas pessoas em questão marcaram de se encontrarem no dia 7. E por falar nisso, a garota se lembra que o seu amigo Hibiki irá se mudar justamente nesse dia. Nisso, o garoto confirma que irá morar com a avó dele. E então Aya combina de se despedir dele mesmo com a chuva que irá cair no dia. Dito isso, o garoto decide ir para casa e o vilão segue seu caminho se lamentando por não ter descoberto a identidade de Orihime e Hikoboshi. E ao passar por um comércio, uma senhora lhe entrega um tanzaku para que ele possa escrever um desejo. Nisso ele pega o seu tanzaku e deduz que pedir a queda da humanidade seja uma boa opção. Em seguida ele pede por 2 croquetes e ao deixar o local, nos é revelado que na verdade ele pediu para que os amigos de Hibiki e Aya se encontrem. E enquanto isso o Ranger Vermelho segue preenchendo vários tanzakus. E ao vê-lo tão engajado nisso, os gêmeos se lembram que ele já está no seu 12º tanzaku. E além disso eles afirmam que o correto é fazer apenas um pedido. Nisso eles sugerem que ele tenha um senso de direção melhor, porém ele explica que o azul já pediu isso por ele. Portanto o Ranger Vermelho decidiu apenas pedir para que todos sejam felizes no geral. Enquanto isso, em um belo dia ensolarado, o vilão decide curtir a sua folga na praia. E em seguida um garoto começa a fazer um castelo de areia em sua frente. E para não ficar para trás, ele também inicia o seu castelo. E assim eles seguem até o fim do dia, até que uma onda bate nos castelos e acaba com ambos em um piscar de olhos. Porém o garoto puxa pelo braço e pede para eles construírem o castelo novamente. Então o vilão aceita o desafio e diz que seu castelo de agora ficará melhor do que o anterior. Nisso um homem chamado Trigger se apresenta como um funcionário de alto escalão da Liga do Mal, um funcionário que luta dia após dia pelo seu planeta. No entanto, ele se lamenta por ter que trabalhar ao lado do general, pois ao seu ver, ele não tem as qualidades básicas para ser chamado de general. Dito isso, ele sai caminhando ao lado do general e novamente afirma que ele não tem nenhuma postura de liderança. E então o general mostra toda a sua maturidade ao se impressionar com um crepe de panda, porém Trigger fica sem entender o porquê de tanta empolgação. E logo em seguida ele deduz que se os subordinados descobrirem esse lado do general, a reputação dele irá pelos ares. Nisso o general o manda segurar o crepe para ele tirar uma foto. E ao tirar a foto, Trigger o observa agindo estranhamente com o crepe. Então ele explica que está com pena de comer o doce. Além disso, ele fica na dúvida de onde começar a comer. E ao ouvir isso, Trigger deduz que o general esteja tentando confundi-lo e pede para ele comer o doce logo, pois só assim eles poderão voltar para o quartel-general. Nisso o general acata o pedido do seu colega e explica que ele costuma passar os seus dias de folga desse jeito. Portanto, ele pede para que Trigger não o incomode quando ele estiver no seu dia de folga. E ao voltar para o quartel, onde seus colegas notam que é muito difícil ver os olhos do panda, assim como também é difícil ver os olhos do próprio general. E dito isso, o garoto o deixa trabalhando sozinho. Então o general decide agilizar o trabalho para voltar para casa o quanto antes e assistir um especial de pandas na TV. E enquanto ele vibra nesse assunto, um mini demônio vai até ele e torce para que o general consiga ver o programa. Porém, na hora de ir embora, ele é surpreendido por um imprevisto que o faz precisar ficar trabalhando até mais tarde. E para piorar, ele precisará voltar ao trabalho no dia seguinte de manhã. Porém, ele afirma que não consegue dormir. E ao pensar um pouco na sua falta de sono, ele se lembra que os terráqueos costumam contar ovelhas para cair no sono. Então ele decide usar essa mesma tática, mas contando pandas. E no dia seguinte ele vai ao trabalho, mas assim que seu colega o vê, ele nota que o general está mais destruído do que nunca. Então ele explica que contou mais pandas do que o esperado na noite anterior. Mas ao ouvir isso, seu colega fica sem entender nada. Mas o general informa que os terráqueos contam ovelhas quando não conseguem dormir. Então o parceiro de trabalho explica que eles usam ovelhas como contagem, porque chip de ovelha soa como sleep de dormir. E ao ouvir a explicação, o general entende o porquê isso não funcionou com pandas. E no meio da conversa, ele simplesmente começa a dormir em pé e sonha com 100 pandas ao seu redor enquanto contempla o céu.
policial. E no meio da tarde, o Ranger Vermelho tenta fugir do general, mas acaba ficando preso por suas garras. Mas antes que pudesse finalizá-lo, um garoto presencia os dois lutando. E então o Ranger pede para a criança ir embora dali e se coloca à frente dela para protegê-la do general. Nisso a moça do zoológico informa no microfone que é uma criança perdida chamada Keitaro. Então o general informa o local onde fica o centro de crianças perdidas e pede para o Ranger Vermelho se apressar logo com Keitaro. Feito isso, o general parte para uma loja para admirar os ursinhos panda e afirma que qualquer objeto feito a partir da imagem desse animal é muito encantador. Nisso ele começa a apertar os ossos à procura da pelúcia ideal, até que finalmente ele acha o urso que tanto almejava e após comprá-lo ele volta para casa. E em mais um dia de trabalho, Rony o nota jogado na mesa e sugere que ele vá para casa, porém o general diz que ainda precisa finalizar o trabalho. Nisso seu colega muda de assunto e informa que há 3 habitats dos pandas no território dele. No entanto, ele acredita que haja mais um desses locais, e ao ouvir isso o general se interessa na hora pelo assunto e pergunta onde fica esse lugar. Afinal, se realmente tiver pandas nesse lugar, ele gostaria de vê-los com seus próprios olhos. E no dia seguinte, ele vai até o local indicado por Rony e entra em um local à procura dos pandas, mas ao olhar ao redor, ele nota que o seu colega estava aparentemente enganado e deduz que o Rony estivesse apenas delirando quando passou por esse lugar. No entanto, ele acha melhor fazer uma investigação por ali para constatar a veracidade do que seu amigo disse. Então o general pega o ingresso para ver todas as atrações do parque. Enquanto interage com todos os brinquedos do parque, ele continua à procura dos pandas, mas não os encontra em lugar nenhum. Nisso ele senta em um banco afastado dos brinquedos e critica os terráqueos por eles deixarem crianças subirem em brinquedos tão perigosos. E então ele volta a se questionar sobre o que seria aquele lugar estranho, até que um senhor se senta ao lado dele e nota que é a primeira vez do general ali. Nisso ele explica que o parque de diversões é o local onde os adultos podem voltar a ser criança novamente. E enquanto ele se distrai com as falas do senhor, o neto dele vai até o general e informa que há pandas nos brinquedos também. E ao ver isso ele se espanta, mas acaba esquecendo de perguntar ao garoto aonde ficam os pandas. Nisso o general volta a caminhar pelo local e se encanta ao passar por uma loja temática de pandas, mas ao pegar um chaveiro de rabo de panda, ele se questiona sobre a cor do rabo ser preto, afinal ele achava que era branco, assim como ele viu no zoológico naquele dia. E observando mais o lugar, ele vê alguns pandas presos em uma espécie de cápsulas e logo se indigna com a crueldade humana para com os pandas. E para salvar esses pandas presos, ele começa a comprar todos e no fim os liberta. Nisso a sua próxima missão consiste em encontrar pandas com rabo preto, mas ao procurar em todos os cantos, ele volta a estaca zero e se senta em um banco na praça para refletir sobre os pandas de rabo preto. Nisso uma moça vai até ele ver o que ele estava precisando, então ele diz que está à procura de pandas. E ao ouvir isso, ela logo se dispõe a acompanhá-lo até onde os pandas estão. E ao passar por um corredor estreito, o general deduz que os pandas de rabo preto estejam logo após esse corredor, mas ao chegar lá, ela o apresenta para carros de panda, e o general fica sem reação ao ver uma coisa tão estranha em sua frente, porém ele monta em um deles mesmo assim. E após se encontrar com o Rony no trabalho, ele explica que o local que ele descobriu era na verdade um parque de atrações diversas, e então ele presenteia Rony com um mini carro de panda com rabo preto. Nisso ele fica confuso, pois acredita também que pandas possuem rabo branco, mas o general afirma que pandas de verdade, de fato, possuem rabo branco. E no dia seguinte, ele volta a analisar os pandas, mas dessa vez se foca em observar diversas feições dele, até que um panda em específico o faz lembrar de Trigger, por conta do olhar afiado, mas logo ao pensar nisso, ele se proíbe de pensar em seus colegas de trabalho no seu dia de folga, afinal, qualquer coisa que lhe remeta ao trabalho deve ser esquecida nesses dias. Então ele volta a tirar foto do panda à sua frente, e isso faz esquecer de seus colegas na hora, mas ao voltar ao trabalho, ele se encontra com Trigger, e logo se lembra do panda que se parece com ele. E Trigger, por sua vez, está muito puto com o general, porém ele apenas dá um risinho pro cara, deixando ele ainda mais pistola. Enquanto dorme, o general sonha com um panda gracioso, secando após tomar banho, então ele fica estático vendo aquela cena, afinal a cor do panda estava saindo na toalha. E no dia seguinte, já no trabalho, ele conversa com seu subordinado sobre o sonho que ele teve, e ao ouvir mais sobre o sonho dele, Rony explica que os sonhos são uma manifestação da psique mais profunda de um indivíduo, e levando isso em consideração, ele pergunta se algo ocorreu ao general. Ele responde que sim, pois ao assistir um vídeo de um panda, ele vê um filhote caindo ao tentar subir em seu pai, e isso deixou com o coração disparado de preocupação. Então, para se acalmar, ele decidiu ir fazer um café, mas ao pegar o celular e ouvir a notícia que os pandas seriam tirados do zoológico, ele volta a se desesperar. Dito tudo isso, ele explica ao Rony que os danos dessa descoberta foram severos, pois seus joelhos ainda doem com a queda que ele teve ao ouvir tamanha barbárie. Nisso, Rony muda de assunto e decide fazer um jogo com o general envolvendo as tangerinas, e no fim, ele ganha ao tirar os gomos e recolocar a casca no lugar. Nisso, Rony desdenha do general, porém ele o surpreende ao dar um formato de panda aos gomos da tangerina, mas para não ficar para trás, Rony segue fazendo seus truques com a fruta, e o general confessa que seu colega de fato é bom com as tangerinas. Dito isso, eles decidem fazer uma rodada final, e Rony dá à fruta um formato de um monstro Kotatsu, e já o general, ele faz um terráqueo, e no meio da brincadeira, Rony nota que eles ficaram sem tangerinas, porém o general afirma que já esperava por isso,
isso, e então trouxe uma caixa extra. Nisso eles começam a comer outras frutas que utilizaram para dar forma a diferentes coisas. Então Rony se questiona se o restante dos seus colegas gostariam de aprender a fazer esculturas com frutas. Dito isso, um colega de trabalho vai até Trigger para lhe entregar alguns documentos, porém ele logo se assusta ao ver um bicho estranho no colo de seu colega. Nisso o funcionário explica que aquilo é uma escultura feita de tangerina, ensinada por Rony, e Trigger fica muito pistola, mandando eles não ensinarem aquilo para os seus subordinados. E já em outro dia, Rony vai até o general para eles trocarem presentes natalinos, afinal, essa é uma prática muito comum dos terráqueos, e como eles estão estudando, eles devem aprender mais sobre seus costumes. Dito isso, ele parte para uma reunião e fica de contar mais detalhes para o general sobre essa confraternização dos humanos. E ao sair do trabalho, o general continua pensando sobre essa história de dar presente, e então ele sonha novamente com o Papai Noel e pergunta mais para ele sobre o ato de dar presente e como fazer isso direito, e o Papai Noel afirma que ele deve apenas arrancar um sorriso da pessoa que irá presentear, pois ao fazer isso, tanto a pessoa quanto ele ficam felizes. Afinal, saber que agradou alguém também pode ser considerado um presente. E após esse breve diálogo, ele acorda de seu sonho e então vai ao trabalho com seu presente para Rony, que por sua vez também lhe traz um presente. Nisso, Rony sugere que eles passem essa tradição adiante para todos os funcionários do alto escalão, mas por hora, eles decidem apenas comer as tangerinas com formato de panda que fizeram. Então Trigger vai até eles, mas o general lhe dá apenas uma bala de panda, pois as tangerinas em formato de panda já acabaram. Enquanto isso, um dos gêmeos nota que há presentes em sua casa e logo acorda seu irmão para ver isso também. Então Sora pede para abrir os presentes imediatamente, mas seu irmão afirma que ainda está de noite, portanto, eles devem fazer isso só quando amanhecer. E no dia seguinte, eles acordam e finalmente abrem os presentes. E então o dos Ranger pergunta para o Preto por que ele também ganhou, afinal ele já tá na casa dos 20. E ele diz que mesmo sendo adultos, eles ainda têm uma alma de criança que precisa ser presenteada. E enquanto isso, o general dá início a uma reunião com vários de seus clones e explica que a pauta é a criação da aliança com os pandas, que será feita após eles acabarem com os humanos. No entanto, alguns de seus clones protestam contra isso e sugerem que a aliança seja feita com outros tipos de ursos. Nisso, um conflito geral de ideias tem início e todos pedem para ter as suas opiniões ouvidas e validadas. Porém, o general principal nota que aquela discussão entre seus clones não irá levá-los a lugar algum. Nisso, ele afirma que também gosta de gatos, portanto ele irá ensiná-los a usar o charme dos felinos. Mas ao verem isso, os clones simplesmente não aceitam a ideia do general, porém ele continua mesmo sem a vontade deles. E após mais um dia de sono, o general acorda com seu despertador de panda e logo faz carinho nele para começar bem o dia. E ao notar um gato passando com frequência na rua do mercadinho, o general decide ir atrás dele. Nisso ele nota que uma pessoa já estava falando com o gato. E ao notar o animal sendo tão carinhoso com ele, o general fica com inveja. Nisso o Ranger Preto decide seguir viagem, mas antes de ir embora, ele entrega um petisco de ração para o general. E após isso, o homem retorna para sua base e logo é recebido pelos gêmeos. E então o Ranger questiona o porquê dos garotos estarem acordados ainda. E eles explicam que para vê-lo, eles precisam ficar acordados até tarde. Dito isso, os irmãos pedem para o Ranger Preto os levar para a cama. E ao colocá-los para dormir, o Ranger volta a se lembrar do gato que encontrou na rua e diz que o animal lembra muito os dois irmãos. E quanto ao general, o Ranger nota que ele realmente costuma ficar próximo à loja de conveniência, assim como os relatórios informavam. E em outro dia, o Ranger Vermelho volta a arrumar briga com o general. E após derrubá-lo com seus lasers, ele comemora a suposta vitória. Porém, o general se levanta e lhe derrota com um único golpe. Nisso ele volta à base todo acabado. Porém, tudo se tratava de um sonho e todos veem ele falando dormindo. E quando ele acorda, ele se propõe a fazer a patrulha local, mas o Azul logo o impede. Enquanto isso, um casal de idosos entrega um mote para o general, mas ao morder o alimento, ele nota que o mote possui uma composição que o torna mais elástico. Nisso ele começa a desconfiar de que aquilo seria uma espécie de arma disfarçada de alimento, mas ao conseguir comer o mote, o general fica encantado com o gosto da comida e começa a comer vários outros tipos desse mesmo alimento. Feito isso, ele retorna para casa de barriga cheia e começa a trabalhar freneticamente, até que ele nota o seu corpo levemente dolorido e decide dar uma pausa para descansar. Então o general se lembra que tem um sorvete o esperando, mas antes de ir pegá-lo, ele decide fazer aquele café de lei. E após isso, finalmente chega a hora do sorvete. No entanto, ele começa a receber notificações chamando-o para tratar de um assunto urgente. Nisso o general se senta ao computador e começa a resolver o problema na maior velocidade possível. E ao acabar, ele se depara com outro assunto urgente, o impossibilitando de fazer a sua pausa do trabalho. E após mais um tempo, as coisas finalmente se acalmam, mas ao olhar para o lado, o general descobre que o que ele quer tá mole, ou melhor, derretido. Nisso ele começa a se irritar em ver o seu sorvete naquele estado, e então a sua raiva ocasiona um mini terremoto, o que não é muito atípico no Japão. E ao notar que apenas as bordas do sorvete derreteram, o general fica mais tranquilo, e quando ele prova, ele vê que nada mudou. E ao cair a noite, ele acaba indo jantar mais cedo do que o normal, e isso vai ficar com fome antes do dia acabar. Nisso ele se lembra do Cup Noodle da sua frente, e sente que não deveria comer aquilo a essa hora, então ele fica dividido entre comer ou não comer o Cup, mas no fim, ele acaba cedendo e decide comer aquele alimento processado assim mesmo. Ao refletir sobre isso, o general nota que a sua determinação para
para acabar com a humanidade é muito fraca, e após mais um tempo, ele segue acordado até as 11 horas e sente que seria uma boa ideia ir tomar um banho antes de dormir. Porém, seu lado preguiçoso rejeita essa ideia, e ao invés disso, ele continua no celular vendo fotos de Panda. Em seguida, ele começa a alucinar e ouve o Panda à sua frente, o criticando por ele pular o banho. Então o general decide obedecer às ordens do Deus Panda. E ao aquecer o seu corpo, ele começa a sentir mais sono e decide apenas capotar sem nem escovar os dentes. Porém, o Panda dá aquela encarada básica no general, então ele retorna ao banheiro e escova os dentes por livre e espontânea pressão. E após isso, ele liga o secador para dar um jeito em seu cabelo molhado. E de repente ele se lembra da comida que comprou semana passada e decide colocar ela no micro-ondas. Nisso a energia cai subitamente. Eu achar que aquilo se tratava de um ataque inimigo, o general sai pra rua para caçar a ameaça. Porém ele se depara apenas com o silêncio, mas continua procurando pelo suposto inimigo mesmo assim. E no fim ele se toca que seu inimigo era apenas o botão do disjuntor de energia, pois ao colocar a alavanca na posição correta, tudo volta ao normal. E agora no presente, ele decide ser mais cauteloso, desligando o ar-condicionado e a TV para a energia não cair de novo. Feito isso, o general segue para sua cama e agradece ao Panda por tê-lo obrigado a se cuidar antes de ir dormir, pois com isso seu dia foi 100% produtivo. Enquanto isso, o Ranger Preto volta a interagir com aquele mesmo gato de antes. Em outro dia, a Ranger Rosa decide comprar chocolates para entregar aos seus colegas no Valentine's Day. E chegando em uma loja de doce, ela escolhe chocolates de acordo com a personalidade de cada um dos Rangers. Feito isso, ela se lembra de comprar chocolate para os gêmeos também, mas no caminho ela encontra alguns chocolates com temas de garotas mágicas e decide comprar para ela. Mas quando ia pegar, ela fica indecisa, então ela se lembra do dia em que o general falou para ela sobre seu chaveiro da garota mágica, então ela se lamenta por não poder dar um chocolate a ele também. E após chegar em casa, ela entrega o chocolate do Azul. Nisso ele nota que ela costuma ser muito atenciosa com coisas aleatórias, então ele decide comer o chocolate de imediato. E ao ver isso, Rosa lembra que ele não agradeceu ela. E mais tarde, os Rangers decidem comprar chocolates para agradecer a gentileza da garota. E ao chegarem no centro da loja, eles decidem se separar, e os gêmeos comentam com o Azul que os morangos e doces assados estão na moda naquele ano. Dito isso, eles se separam também, e ao passar 2 horas, os garotos notam o Azul muito pensativo. Ele, por sua vez, afirma que Rosa irá reclamar de seu chocolate, independente de qual for. Portanto, isso está o deixando inquieto. Então os gêmeos mandam ficar tranquilo, pois eles irão informá-la que ele não parou de pensar nela em nenhum segundo. Mas ao ouvir isso, Azul pede para eles nunca falarem isso para Rosa. Nisso, os gêmeos decidem ir procurar o Ranger Vermelho, afinal, ele já se perdeu de novo, como de costume. Enquanto isso, o Azul começa a se lembrar do seu passado e explica que desde pequena sua barriga começa a doer quando ele está ansioso com alguma coisa, até que certo dia sua mãe lhe deu um dispositivo para controlar a ansiedade. Enquanto seu pai, Azul explica que ele era um Ranger, porém, em um determinado dia ele simplesmente não voltou mais para casa. E ao invés dele, quem apareceu foi o Ranger mais sombrio de todos. E assim o garoto finalmente se tornou o Ranger Azul da Manhã. E conta o cara de preto à sua frente, ele era conhecido como o Preto do Dilúculo. Nisso, esse mesmo sujeito informa o garoto que os poderes dos Rangers são passados de geração para geração. E por conta disso, eles vivem sempre juntos na mesma base. Eu conhecê-lo, Azul descreve o Ranger Preto como um cara que fala coisas complicadas. E logo em seguida, a Ranger Rosa também vai até ele. E Azul descreve ela como uma garota um tanto atrevida com um óculos cafona. Dito isso, ele se lembra do nascimento dos gêmeos, que no caso são os Rangers da cor verde. Nisso, o Ranger Preto explica que Sora é uma garota, diferente de Mug, que é um garoto. E ao ouvir isso, Rosa decide chamar as crianças pelos nomes, ao invés de Ranger Verde. Então, Kuro afirma que eles devem fazer a escolha dessa forma, afinal, os dois são os Ranger Verde. No entanto, ele nota que os irmãos possuem uma energia muito fraca, portanto, eles devem ressoar neles o máximo de energia que puderem. E quanto ao Azul, ele decide usar isso a seu favor, e fala que se ele puder estudar apenas em casa, ele poderá ressoar ainda mais a sua energia nos irmãos. Porém, o Ranger Preto explica que eles devem sair e fazer amigos do lado de fora de casa, afinal, a equipe do Ranger existe justamente para proteger os terráqueos. E ao ver isso, o Azul tenta dar um migué, dizendo que a Rosa já poderia ser considerada sua amiga. Porém, o Ranger Preto explica que os colegas de equipe não contam, e no meio dessa explicação, ele acaba dormindo. E após alguns meses do nascimento dos irmãos, Azul relata que a sua rotina era basicamente ir à escola e cuidar dos gêmeos. E quanto ao Preto, ele permanecia fazendo a patrulha. Nisso, os médicos comentam sobre o Ranger Preto e a sua missão, até que de repente, um funcionário aparece para informar o desaparecimento dos gêmeos. Nisso, os Rangers se mobilizam para encontrarem as crianças. E no meio disso tudo, Azul tem uma mini briga com a Rosa. Então ela pergunta se ele ainda está bravo com o que ela disse antes, sobre eles não serem amigos. Nisso, Azul diz que não se importa com o que ela diz, afinal, a garota sempre fala coisas desagradáveis, e Rosa, por sua vez, decide ser amiga dele. Porém, Azul afirma que a via mais como uma irmã caçula. E no meio da conversa, eles são interrompidos pelos gêmeos, que usam as suas energias para se fundirem. Nisso, os dois começam a chamar pelos seus pais, e ao ouvir isso, Azul explica que os pais deles morreram. No entanto, ele garante que todos da equipe irão cuidar deles da melhor forma possível. E quanto a Rosa, ela afirma que eles serão como irmãos. E ao verem isso, os gêmeos desfazem a
confusão. E após isso, o Azul tira uma com a cara da Rosa. E a lembra quando a garota havia dito que eles são uma família. Porém, a Rosa afirma que nisso, o Azul comenta que ela aparentemente não gosta tanto de ser uma Ranger. E Rosa confirma a dedução dele, mas não revela qual seria o seu real objetivo de vida. E no meio da conversa dos dois, a barriga dele começa a doer. Então, o Ranger Preto nota que aquele foi um dia muito agitado. E para recompensá-los, ele compra uma lula seca para os dois. E enquanto come, ele explica que a energia dos gêmeos é fraca individualmente. Afinal, ambos dividem a energia de um único Ranger. E por falar na formação Ranger, Rosa nota que para a equipe estar completa, eles precisam achar o Ranger vermelho. E o Azul pergunta onde está esse Ranger. Então o Preto deduz que ele talvez nem tenha nascido ainda. Já o Azul, ele acredita que o Ranger vermelho esteja perdido por aí. Dito isso, ele volta a venerar o seu pai, pois ele achava o máximo o fato dele ser filho de um Ranger, mas por outro lado, Azul afirma que nunca teve interesse de seguir os mesmos passos de seu pai. E após um tempo, Rosa vai até ele junto aos gêmeos para lhe pedir um favor. E quanto ao Ranger Preto, ele explica que toda a antiga geração de Rangers já faleceu, portanto ele ficou encarregado de restaurar o time. Mas ao precisar lidar com crianças e novatos, ele notou que esse não é um trabalho tão fácil assim. Porém, ele vai até o túmulo de seus entes queridos e promete cumprir com seus deveres como um Ranger. E no dia seguinte, um garoto observa atentamente a garota da cerejeira e explica que ela costuma aparecer apenas quando as cerejeiras estão florescendo. Enquanto a observa, ele nota um tiozão se aproximando dela. Isso, o garoto joga um graveto nele e o chama. E quando o general se aproxima, o garoto pede para ele entregar um triângulo de areia para ela. Feito isso, ele volta para o garoto e diz que ela gostou do presente. E ao ouvir isso, o garoto fica contente e volta a fazer os seus moldes de areia. E após voltar até o garoto novamente, o general lhe entrega um telefone de cordinha. E quando o garoto coloca no ouvido da lata, ele ouve a garota agradecendo pelo triângulo. E então ele diz que essa é a primeira vez que ele ouve a voz da garota. E além disso, ele nota que logo mais as pétalas da cerejeira irão voar. Nisso, o garoto decide tomar uma atitude e diz para ela que já a observa há um tempo. E quanto ao general, ele decide ir embora. Afinal, ele já ajudou muito o garoto. E ao retornar para a árvore onde ele sempre viu o garoto, ele nota que ela já não está mais lá. Nisso, o general caminha até a garota da cerejeira e a vê tentando falar com o garoto pelo telefone de cordinha. No entanto, ela fica sem uma resposta e diz estar com saudade dele. Enquanto isso, o garoto nota que as flores de cerejeira caíram mais cedo do que ele esperava. E ao olhar para si, ele nota que se transformou em um banco público. Nisso, o general vai até ele perguntar o que o garoto está fazendo ali. E ele responde que o seu corpo acabou se transformando em um banco agora. Dito isso, o garoto volta a procurar pela garota da cerejeira. E então o general informa que ela já se dispersou. E ao ouvir isso, o garoto se lamenta por não ter chegado mais cedo. Nisso, o general diz que não há certeza que ela vai florescer no ano que vem. Mas ainda assim, o menino diz estar bem quanto a isso e afirma que irá esperar quantas primaveras for preciso até conseguir vê-la. E em um outro dia, o general ouve alguma coisa no caminho para casa e deduz que seja um gato gemendo de frio. E ao encontrar o objeto responsável pelo barulho, ele descobre que aquilo era na verdade um gato robô. Nisso, ele deduz que aquele ser não seja da Terra. E ao dizer isso, o gato fala com ele também, chamando o general de humano. Nisso, ele decide não se envolver com esse gato estranho e vai embora, mas logo retorna para deixar o seu guarda-chuva com ele, para protegê-lo da chuva. E no dia seguinte, o general volta para ver como tá o gato e pergunta o que ele está fazendo ali. Nisso, o gato diz estar apenas esperando a sua bateria acabar. Então o general decide ir embora. E quanto ao gato, ele se lembra que seus criadores estavam pensando em abandoná-lo, pois ele não estava sendo tão útil. Nisso, o general retorna ao local e coloca o gato para carregar. E ao perceber que pode se mover, o robô simplesmente o ataca. Porém, suas mordidas não fazem nem cócegas no general. Nisso, o gato nota que é realmente um inútil e merece ser descartado. E após isso, o general traz comida de gato para o robô. Ele, por sua vez, explica que não pode ingerir alimentos. Portanto, o gato começa a desconfiar dele, mas o general deixa claro que estava apenas preocupado em deixá-lo morrer de fome. Dito isso, ele se lembra da conversa que teve com seu colega algumas horas antes, onde ele havia pedido para o general avisar caso encontrasse algum objeto suspeito. Ao ouvir isso, ele fica sem entender nada, então Rony explica que há outras raças além deles mirando na Terra, e ele acredita que já tem algum equipamento inimigo no planeta. Isso, o general pergunta por que de não ter dito isso antes, e Rony explica que ainda não tem evidência suficiente para fazer um relatório. Ao ouvir isso, o general se propõe a ajudar o seu amigo, mas diz que cobrará hora extra caso encontre tal objeto fora de seu horário de trabalho. E após pensar nisso tudo, ele chega à conclusão de que o gato robótico ao seu lado seja o tal objeto suspeito. Afinal, esse mesmo gato mordeu do nada, mesmo não estando com fome. Isso, o general decide levar o gato para o QG como uma espécie de estudo. Dito isso, o gato finalmente termina de carregar, e então o general começa a analisar cada ação do robô para ver se ele estaria ameaçando o ataque. Mas no fim, ele deduz que esse gato apenas seja um bichinho de alguma companhia robótica. E mesmo ele descartando qualquer perigo, ele decide levar o gato para o QG. E lá o general revela ser de outro planeta e se desculpa por ter enganado todo esse tempo. Nisso, Rony vai até ele para pegar o gato e diz que irá averiguar o nível de periculosidade do robô. E quando Rony corre para a sala de exame, o general tenta pará-lo para dizer algo, porém ele segue em frente mesmo assim. E após uma hora, ele pergunta ao Rony sobre o exame e ele diz que ainda irá demorar mais 2 horas. No entanto, o Rony deixa claro que o robô é aparentemente inofensivo, assim como o general relatou. E após
Após finalmente terminar a análise, ele chama o general para a sala e chegando lá, o gato pula no colo do general. Nisso, Rony explica que conferiu todas as peças e recursos do robô e por fim fez a limpeza dele. Feito isso, ele afirma que já possui todos os dados necessários referente ao gato robô. E ao notar que ele não representa uma ameaça, eles decidem remontá-lo. Nisso, o general pergunta o que irá acontecer com o gato agora e Rony diz que ficará a critério do conselho executivo. Mas ao notar que o robô aparentemente gosta muito dele, Rony sugere que o general leve-o para casa. Enquanto isso, no QG, o general segue com seu trabalho. Então o gato explica que ele foi desenvolvido com uma arma contra terráqueos. No entanto, ele é um produto defeituoso. Nisso, ele se questiona sobre o propósito de sua vida. Enquanto ele reflete sobre isso, Rony vai até ele fazer uma visita. E ao chamá-lo pelo seu nome de registro, ele nota que precisa dar um apelido ao gato para facilitar a comunicação entre eles. Então Rony decide deixar o general escolher o apelido. Nisso, o gato pergunta se ele terá alguma responsabilidade caso o general assuma sua custódia. E Rony diz que não, afinal eles estão em um acordo probatório, pois o objetivo deles é evitar que o gato cause problemas, e por garantia, eles instalaram um GPS nele. Nisso, o gato pede para Rony o desmontar, mas ele afirma que não pode fazer isso, e de repente o general dá as caras por lá, e dá algumas opções de cama para o gato escolher. Em seguida, ele deixa o local. Nisso, Rony explica ao gato que o general pretende levá-lo para sua casa, portanto, ele deve apenas acompanhá-lo, mas Rony garante que pode desativá-lo caso ele não se adapte à vida com o general. Nisso, eles vão para casa e ele coloca o gato para dormir em uma cama de panda. E já no dia seguinte, o general retorna até o garoto do banco e nota que a garota da cerejeira não floresceu naquele ano. E ao se dar conta disso, o menino começa a chorar. Porém, o general lembra que ele mesmo havia dito que esperaria o tempo que fosse necessário. Dito isso, ele entrega 2 bolinhos de arroz ao garoto e vai embora. Nisso, ele tenta puxar assunto com a sua amiga, oferecendo um bolinho de arroz. E além disso, ele comenta sobre os humanos serem levemente estranhos. Enquanto fala sozinho, ele se lembra do telefone de cordinha e pergunta onde está aquele objeto. Nisso, ele deixa claro que gostaria de ter falado mais coisas com ela através daquele telefone. E ao passar dos dias, várias pétalas começam a nascer. E com isso, o garoto ficou mais esperançoso, pois poderá falar e se confessar para ela mais rápido do que ele imaginava. E ao notar que o garoto ainda não se declarou para ela, o general se questiona sobre o que os dois conversavam no telefone. Então ele aconselha o jovem a ensaiar as palavras que dirá ao se declarar para ela. Dito isso, ele deixa o local mais uma vez, porém presenteia o rapaz com um almoço para 2 pessoas. Enquanto espera por ela, ele começa a ensaiar a sua declaração, até que a garota finalmente aparece. Enquanto isso, o general decide ir ao parque para acompanhar o desenrolar da história, mas chegando lá ele se depara com os dois longe um do outro. Nisso, o garoto chama de canto e pede para ele dizer algo a ela por ele. Então ele passa o recado e diz a ela que o garoto achou a cor das pétalas dela muito bonita. Então a garota pede para o general dizer ao garoto o quanto ela acha bonita a cor das folhas dele. Nisso, eles continuam conversando dessa forma, até que de repente o garoto toma coragem e se declara para ela de forma direta. Muito melhor que diversos animes de romance. Então uma cena ultra fofa com o general no meio dos dois acaba acontecendo. E no dia seguinte, o general caminha pela rua e ao se deparar com a presença do Ranger Vermelho, ele decide se esconder e preservar o seu dia de folga. E ao tentar fugir do Ranger, ele nota que as coisas não estão dando certo, pois aparentemente o garoto estava conseguindo detectá-lo. Então ele começa a tentar fugir indo para vários lugares, porém o Ranger Vermelho continua o perseguindo e finalmente o Ranger consegue encontrá-lo. Mas ao invés de brigar, ele decide entregar um presente ao general para agradecer todas as vezes que ele o ajudou. E ao ver isso, o general fica sem entender nada, pois ele achava que o Ranger Vermelho estava tentando arrumar briga. Porém o Ranger diz que estava perdido e acabou o vendo por acaso. Dito isso, ele vai embora. Ao chegar em casa, Rosa mostra a ele os outros Rangers dormindo na mesma posição. Então ela pede para ele se deitar com eles. Feito isso, a Rosa começa a tirar fotos para mandar ao Ranger Preto. E quando ele pega o celular para ver a foto, ele é informado sobre uma reunião que ocorrerá em 10 minutos. Mas mesmo assim, ele gostou tanto da foto que coloca ela como seu papel de parede. Enquanto isso, no QG, Rony informa o general que os preparativos estão concluídos. Nisso, todos se dirigem até a batalha. E o Vermelho afirma que o trabalho deles é derrotar todos os membros da Liga do Mal. Nisso, o general parte para cima dele. E quanto ao Trigger, ele decide atacar o Ranger Preto. Já o Rony, ele fica de longe, apenas fazendo anotações para o relatório. E no dia seguinte, após a luta, o general acorda e vai fazer suas atividades matinais básicas. Ao preparar o café, ele volta à TV para assistir os documentários a respeito dos pandas, como de costume. E após isso, o general passa no zoológico e em lojas de pandas. E no fim, ele termina numa cafeteria, tomando um café com formato de panda também. Feito isso, ele nos lembra que é um funcionário do alto escalão da Liga do Mal, cujo trabalho é reivindicar a Terra em nome do seu planeta natal. Mas como hoje é o seu dia de folga, ele decide que não irá lutar contra nenhum Ranger por agora. E na moral, que anime bom, galera. Olha só, esse episódio 12 você precisa ver por você mesmo, porque a história de romance é muito linda e você vai se emocionar. Vale a pena assistir esse anime na íntegra, porque é muito gostosinho. Assiste enquanto janta, 12 dias, 12 jantas e 12 episódios, você vai gostar. Eu vejo vocês na próxima temporada completa, que eu devo postar amanhã, e eu vou ficando por aqui. Vejo vocês lá. Fui!